Bem-vindos, meus amigos. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar de drogas vasoativas e ao invés de eu colocar como calcular, eu preferi colocar como título dessa aula como usar as drogas vasoativas. O objetivo desse curso, desse módulo, é cálculos, mas a gente vai focar nisso aqui também, né? Em como indicar as drogas vasoativas, porque se a gente não entende da indicação e na verdade não entende de fisiopatologia, de receptores, de nada adianta eu saber calcular a droga, porque eu não vou saber indicar adequadamente nem a dose que eu vou precisar usar. Como nas outras aulas, coloquei uma tabela também bem simplificada com o resumo das principais drogas que a gente precisa saber, inclusive drogas de parada cardiorrespiratória, que não foi foco desse módulo. Coloquei os inotrópicos, noradrena, dopa e alguns cálculos pelo peso de adrena e nora para você ter um acesso rápido na tua emergência. Então vamos começar com os nossos casos clínicos. Comecei do João Alfa, de 1 ano de idade, 12 quilos, que está com uma broncopneumonia complicada. A gente está em fase de doenças respiratórias, isso aqui tem sido corriqueiro no nosso dia a dia. Há 3 dias, derrame pleural bilateral, evoluiu com taquicardia, 158, taquipneia, extremidades frias, um tempo de enchimento capilar de 7 segundos, uma PA estável e um baixo débito urinário. Então, no primeiro momento, o que a gente pensa olhando para esse caso clínico? Qual que é a principal etiologia de uma criança com broncopneumonia nessa faixa etária? Na maioria das vezes, a gente pensa em pneumococo, uma bactéria muitas vezes agressiva e que pode evoluir para uma sepse, um choque séptico. Aqui, claramente, é um choque séptico compensado, porque a priori a pressão está normal, mas ele já está taquicárdico, baixo débito urinário, uma má perfusão periférica. Então, o diagnóstico já está descarado, isso aqui é o nosso dia a dia numa emergência pediátrica. E aí o colega fez ali a primeira análise, avaliou, já abriu o protocolo de sepse, lembrando que o protocolo de sepse exige velocidade, então na primeira hora ali, a golden hour, você precisa agir rápido. Então o colega já coletou exames, culturas, já fez a dose de antibiótico, já entrou com expansão volêmica, fez 40 ml por quilo de expansão volêmica de soro fisiológico e não respondeu no primeiro momento. Então, como é que seria a resposta dessa criança? Você imediatamente veria a frequência cardíaca se ajustando, você veria um tempo de enchimento capilar já reduzindo, enfim, a criança melhorando os sintomas do choque. Só que nesse caso ele fez 2 expansões e não respondeu. E aí a gente está autorizado, a gente imagina que seria a melhor hora de já pensar em entrar com uma droga vasoativa. O choque séptico desse menino, na verdade, é um choque hipodinâmico, que a gente também chama de choque frio. E o que acontece? Na verdade, essa bactéria, provavelmente o pneumococo, liberou essas toxinas e fez o débito cardíaco começar a cair. E aí o que acontece imediatamente? O corpo tenta priorizar os nossos órgãos nobres, que são cérebro, coração e suprarrenais. Infelizmente, nosso corpo não dá muita prioridade para os rins, por exemplo. É um dos primeiros órgãos que começa a diminuir perfusão. Tanto é que uma das primeiras coisas que acontece num choque séptico é a queda do débito urinário, que aconteceu com esse menino. E aí eu coloquei aqui para vocês para a gente lembrar o que é o débito cardíaco, né? Então, à medida que eu vou fazendo uma vasoconstrição periférica, vou ficando com as extremidades frias, o que meu corpo está tentando fazer? Ele está tentando restringir o volume, trazer esse volume para perto, deixar mais central. E aí eu queria lembrá-los dessa fórmula do débito cardíaco, que significa volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, se a gente voltar para o caso clínico, qual que foi uma das primeiras coisas que aconteceu com esse menino? Aumento de frequência cardíaca. Então, o corpo ele começa a aumentar a frequência na tentativa de gerar um débito cardíaco um pouco maior. Que mais? Frequência cardíaca e volume sistólico. Então, eu preciso estar com o meu tanque cheio para tentar girar um débito cardíaco maior. A mesma causa da vasoconstrição. Então, o que eu estou tentando fazer, na verdade, é devolver um débito cardíaco melhor para essa criança. E aí eu pergunto para vocês, apesar do nome do menino ser João Alfa, do que João Alfa precisa, na verdade? Ele precisa de estímulo beta. Então, apesar dele chamar alfa, a gente começaria provavelmente tratando esse menino com um estímulo
de beta, de um receptor beta. O que são os receptores beta? A gente tem dois tipos de receptor. A gente tem os beta 1, que agem predominantemente no coração, musculatura cardíaca, miocárdio, e os beta 2, que agem nas arteríolas. E por que eu preciso saber esse negócio? Bem, se eu quero estimular débito cardíaco, melhorar a força de contratilidade miocárdica, eu preciso de uma droga que prioritariamente agiria nesses receptores beta 1. Quando eu falo de receptor beta 2, por exemplo, quando a gente trata um asmático, que ele precisa, na verdade, fazer um relaxamento das artérias pulmonares, vamos lembrar a fisiopatologia da asma, né? Você tem aquela inflamação dos bronquíolos e você faz meio que uma vasoconstrição na região, porque está tudo inflamado, e à medida que você faz um estímulo de beta 2, você relaxa as arteríolas que estão em volta dos bronquíolos, quase que estrangulando os bronquíolos, e aí você relaxa um pouco esses bronquíolos. Então, aqui no coração eles agem aumentando força, e aqui nos beta 2 ele age fazendo um relaxamento de arteríola. Então, são drogas totalmente diferentes. Que drogas que a gente usaria como um beta 2 agonista? Seria, por exemplo, o salbutamol, aerolim, para uma crise asmática. E para o beta 1, quais são as drogas que estimulam? Eu listei aqui 4 drogas importantíssimas que todo mundo conhece e, na verdade, ao longo dessa aula inteira, que eu vou tentar ser objetivo, a gente vai falar de 5 drogas no total. Então só está faltando uma nessa lista. E se a gente domina pelo menos as indicações dessas 5, e vocês também vão aprender a calcular essas principais drogas, a gente entende como agir em cada circunstância. Então, todas essas drogas, elas agem nos receptores beta, mas aí a gente vai começar a perceber que algumas são mais específicas do que outras. Então, por exemplo, dopamina, que é uma droga antiga, sempre se usou muito em pediatria. Hoje a gente não prioriza mais o uso da dopa, até pela dificuldade de manejo dessa droga, porque vocês vão ver no final, eu até coloquei na tabela, você precisa de doses muito variáveis para atingir cada um desses receptores. Então, receptores alfa, que agem fazendo vasoconstrição, os receptores beta 1, que é força de contração, e os receptores dopa, que agem na região dos rins e vasculatura esplâncnica, então região de intestino. Só que cada um desses receptores, eles agem em doses diferentes, então não é uma droga muito boa e ela não é muito específica, então a gente tem drogas melhores para agir em cada receptor. Adrenalina. Adrenalina é a nossa predileta da pediatria em questões de emergência e é a principal indicação do choque frio, porque na verdade você tem 2 efeitos muito importantes da adrenalina. Você tem o efeito alfa e o efeito beta. Então ela é muito boa como um inotrópico, ela ajuda na força de contração e em doses maiores ela também é muito boa como um vasoconstritor. Então ela também aumenta a pressão arterial. Então já vamos falar mais específico dela. Depois vem a dobutamina, que é uma droga muito legal também, nem todo mundo tem manejo com ela na emergência, mas vocês percebem que ela tem uma ação muito específica sobre os receptores beta. Então ela age nos beta 1 e também age nos beta 2. Nem sempre esse beta 2 aqui é um efeito muito desejável, porque às vezes dependendo da dose que você entra, você pode fazer um pouco de hipotensão também, mas a priori ela é um excelente inotrópico e que tem uma especificidade muito legal para os receptores beta 1, que no caso desse menino é uma coisa que a gente queria, porque a gente quer aumentar o débito cardíaco. E para fechar, a gente tem o milrinone, que também age nesses 2 receptores, mas eu já vou falar melhor da especificidade do milrinone no outro caso clínico. Então, se falando do nosso menino João Alfa, do nosso caso, que tem um choque hipodinâmico compensado, porque a pressão ainda está normal, é um choque frio, qual que seria a droga de escolha ali no cenário da emergência? Naquele primeiro cenário que você encontrou, você já expandiu, você está com acesso periférico, qual que seria a droga de eleição no primeiro momento? E aí os protocolos de sepse deixam como droga de eleição, embora ultimamente tenha se falado cada vez mais da noradrenalina como uma droga muito boa para emergência, nós já vamos falar melhor da indicação dela, mas a droga ainda de escolha é a adrenalina, que é uma droga que em doses mais baixas, de 0,1 até 0,5 faz um efeito inotrópico, aumenta a força de contração, e acima de meio faz um efeito alfa, que é vasoconstrição. Então eu consigo aumentar a pressão arterial. E aí, como é que a gente faz o cálculo dessa droga, né? Então vamos para a prática,
você está ali na emergência, você precisa fazer o teu primeiro cálculo. Eu, depois na tabelinha, vou mostrar para vocês, eu fiz um macetinho também para você fazer um cálculo ainda mais rápido. Mas eu gostaria de apresentar para vocês como é que a gente faz esse cálculo, qual que é a tabelinha. É uma fórmula parecida com a fórmula anterior de sedação, só que ao invés da gente usar na fórmula o 24, dose vezes peso vezes 24, a gente usa 1,44, igual eu falei lá da VIG, porque nesse caso você está querendo transformar o miligrama em micrograma e você está querendo transformar os minutos, na verdade as horas, em minutos. Então, 24 horas do dia, a gente tem 1.440 minutos, por isso 1,44. E aí você vai transformar essa infusão em micrograma quilo minuto. E aí a gente também vai tentar diluir essa droga para correr em 24 horas, afinal ela vai entrar já em infusão contínua, você não vai fazer em bolos, a não ser que fosse uma parada cardiorrespiratória. No caso do nosso menino, a gente vai começar com uma dose baixa, que a dose inicial de adrenalina ela pode partir até de 0,05, mas eu coloquei 0,1, que é uma dose inicial, vezes o peso, vezes 1,44, dividido pela apresentação. Qual que é a apresentação da adrenalina? É fácil, 1 mg por ml. Aí eu cheguei nesse valor de 1,72, só que vocês vão ver que eu arredondei aqui. Como já é uma criança maior, vocês vão perceber que a gente pode arredondar até para facilitar também as contas e facilitar o manejo da preparação da fórmula, né? Então, para não ter erro, fica mais fácil arredondar e não dá diferença no resultado. Uma diferença de 0,01, então vale a pena a gente arredondar nesse caso. Aí eu coloquei 2 ml de adrenalina e coloquei soro fisiológico 22 ml. Preparei uma solução de 24 ml em que 1 ml hora corre 0,1 micrograma quilo minuto. Na maioria das vezes, essa dose inicial, para a maioria das crianças, se você entra precocemente, ela tem um efeito excelente. Então você já começa a aumentar a força de contração, fazer um débito cardíaco mais legal, e aí você já melhora o hemodinâmico dessa criança, muitas vezes sem precisar de doses superiores. A gente pode fazer essa medicação em acesso periférico? Pode. Tem que ter muito cuidado com o extravasamento para não fazer isquemia ali da região, e em doses baixinhas, em geral, é super seguro, pelo menos até você estabilizar o paciente e depois transferir para uma UTI, passar um catéter central, mas ela funciona muito bem em veia periférica também, então você já pode começar essa continha rapidamente ali na emergência e já começar a infundir. Como é que a gente faz essa titulação de droga? A droga age muito rápido, né? Então, a cada 10 ou 15 minutos, você está avaliando dinamicamente seu paciente, você fica ao lado do paciente, ele percebeu que não estava melhorando e ajustou a dose. Então, você vai aumentando de 1 em 1 ml hora e vai subindo. Então, ele foi subindo 0,2, 0,3, 0,4. Quando ele chegou em 0,5, aí começou a melhorar a perfusão periférica. E muita gente me pergunta assim, poxa, mas se o cara já estava taquicárdico, se ele já estava com uma pressão boa, será que se eu entrar com uma dose de adrena e for subindo, ele não vai ficar hipertenso? Ele não vai ficar mais taquicárdico? Na maioria das vezes não, porque nesse caso eram mecanismos compensatórios. Então ele ficou taquicárdico para tentar elevar o débito cardíaco. Ele estava com aquela pressão estabilizada porque ele estava fazendo vasoconstrição. A partir do momento que eu melhoro o débito cardíaco, o teu corpo entende que já não precisa mais daqueles mecanismos de compensação. Então a tua frequência cardíaca ela tende a normalizar, então ela até reduz, e acontece que às vezes a tua pressão até cai. Então nesse caso o corpo entendeu que o débito estava melhorando e aí relaxou as arteríolas, então a perfusão periférica abriu, melhorou inclusive o débito urinário, só que aí a pressão caiu. E isso pode acontecer, então chegou a 70 por 30 de PA. E agora, o que a gente faz? Para a gente responder essa pergunta, a gente parte para o nosso segundo receptor, que é o receptor alfa. Então, num primeiro momento, o que eu queria era um efeito beta, que eu já atingi. Só que agora eu estou precisando de um efeito alfa, estou precisando de novo. Então, aí você fala, caramba, mas o cara estava vasoconstrito e eu fiz agora uma compensação e agora eu quero vasoconstringir de novo. É mais ou menos por aí. Na verdade, você está tentando atingir um equilíbrio que o corpo da criança não está conseguindo atingir, por causa das toxinas bacterianas que estão circulantes. E aí, para a gente tentar equilibrar isso, qual que seria a droga de escolha? Nesse caso, a gente já está considerando agora que o choque
ele já descompensou, porque antes ele estava um choque mais compensado, com uma pressão normal, só que agora ele está hipotenso. Qual é a droga de escolha que age especificamente nos receptores alfa e que é um poderoso vasoconstritor? Noradrenalina. Então, muita gente pensa que essa combinação não faz muito sentido, adrena com nora, mas vocês percebem que se eu usar doses baixas de adrena, eu estou estimulando beta, e se eu usar doses baixas de nora, eu estou estimulando alfa. Então eu tenho duas drogas muito boas em doses mais baixas, ao invés de eu usar uma droga em dose super alta para tentar atingir tanto o efeito beta quanto alfa, que talvez não seja a melhor opção. Eu prefiro, nesse caso, entrar com uma segunda droga. Então, nesse caso, a gente começa uma dose baixinha de nora e vocês vão perceber que o cálculo é exatamente o mesmo. E aí facilita bastante a nossa vida. A mesma continha, a nora tem exatamente a mesma apresentação da adrena, e aí eu cheguei nos mesmos 2 ml com 22, 1 ml hora corre 0,1. Também posso correr no periférico? Pode. Nesse caso, eu teria uma precaução de provavelmente pegar um outro acesso. Então, se a essa altura do campeonato você ainda não conseguiu transferir para a UTI, você não tem treinamento de catéter central, você poderia tentar pegar mais um periférico e associar essa segunda droga, e aí você vai conseguir atingir um efeito melhor para essa criança. Mas aí, gente, como eu não estou querendo dar refresco para vocês, e isso a gente também tem no nosso dia a dia de terapia intensiva, ao invés da criança estabilizar, que é o que aconteceria na maioria dos casos se você entra precocemente, se você faz o tratamento bonitinho do protocolo de sepse, nesse caso não melhorou. Então, na verdade, a criança parecia estar melhorando, mas agora ela piorou clinicamente, você precisou entubar, a criança evoluiu com maior hipotensão ainda, e aí você chegou em doses bem mais altas, você chegou em doses de adrena de 1, você foi subindo a nora, chegou até 2, ou seja, um choque refratário, que não está respondendo, enquanto isso você fez mais volume e já está com 2 drogas vasoativas ventilando e não responde. O que mais a gente poderia fazer? Nesse caso, o colega entrou com o protocolo de um choque refratário, então ele colocou hidrocortisona e colocou mais volume, só que mesmo assim não respondeu. E agora qual que seria a outra opção que a gente teria, já que a gente já usou nora e adrena? A droga de escolha é a vasopressina. A vasopressina, na verdade, ela nem é droga vasoativa, ela é o hormônio antidiurético e que tem um poder muito grande de vasoconstrição direta nos vasos. Então você coloca direto o hormônio correndo endovenoso contínuo e ele faz uma vasoconstrição muitas vezes mais poderosa ainda que a nora. Hoje em dia nos protocolos, inclusive de adultos, nos choques sépticos, eles têm priorizado entrar até mais precocemente com a vasopressina, numa dose mais baixa, por causa desse poderoso efeito de vasoconstrição. Em pediatria a gente também usa, só que com mais cautela. Por quê? Ela tem um altíssimo risco de isquemia. Então, se eu já estou fazendo uma vasoconstrição grande, já estou usando a nora, eu entro com a vasopressina, eu aumento mais essa vasoconstrição, quais são os órgãos que vão sofrer mais? Especialmente os rins, então eu faço uma isquemia renal importante, e isquemia de extremidades. Também sempre conto essa história. Na minha residência tinha um pacientinho com choque refratário grave e que depois precisou fazer uma amputação de membro porque fez uma necrose da perninha direita, um choque gravíssimo, ficou vários dias com a vasopressina e também acabou virando um nefropata. Então virou um renal crônico por causa desse choque refratário e das drogas, né? Então foi a própria ação da droga, além do quadro grave que ele teve, que evoluiu com essa isquemia, com essa grande repercussão. Mas é uma droga que para uma situação em que você não está tendo resposta às drogas habituais e você já está dando corticoide, você já está dando soro, nada está resolvendo, ela é uma droga excelente que com certeza vai ajudar você a subir a pressão da criança. Essa é uma diluição padrão, então a gente usa isso aqui tanto para adulto quanto para criança. A gente entra com 0,03 unidade a 0,04, a dose pode aumentar à medida que o paciente precisar mais, e ela é em unidade por minuto, essa aqui não é em micrograma quilo minuto. A gente faz uma diluição de 1 ml para 49 ml de soro, ficando um volume de 50, a apresentação dela é 20 unidades por ml, e aí você começa infundindo a 4,5 até 6 ml hora.
O nosso segundo caso clínico é do Paulo Beta, um menino de 6 meses que pesa 7 quilos, que está com quadro gripal há 2 semanas, evoluiu com cansaço, hipoatividade e palidez. Então, só com essas informações você já começa a montar uma suspeita diagnóstica. Ele chegou no pronto-socorro com uma frequência de 165, uma PA de 80/40, um tempo de enchimento capilar ruim, de 6 segundos. Ele já tinha ritmo de galope, então na tua ausculta você já percebeu os primeiros sinais de insuficiência cardíaca congestiva e, além disso, um fígado rebaixado a 5 centímetros do rebordo. Quando a gente pega um caso clínico desse em pediatria, um lactente com história gripal e que está evoluindo com uma insuficiência cardíaca congestiva, qual que é a principal hipótese? É a miocardite viral. Você vê o tamanho da área cardíaca, o coração ele está perdendo função, ele está fazendo uma cardiomegalia importante que não está gerando débito suficiente que aquele paciente precisa. E aí, como é que a gente trataria esse menino? Do que ele precisa predominantemente? Ele precisa de força de contração. Aqui é diferente, porque aqui não tem a ver com toxina. Então, no começo é toxina bacteriana. Nesse caso, a miocardite ela é uma doença autoimune, na verdade. Então, a criança desenvolveu anticorpos contra o vírus inicialmente, mas por alguma razão aqueles anticorpos reconheceram as células do miocárdio como um corpo estranho. E aí começa a atacar a própria musculatura do coração, faz um processo inflamatório, começa a perder força. Uma das escolhas iniciais, e é uma droga que a gente tem mais disponível no serviço por aí, seria a dobutamina. Qual que é a desvantagem da dobutamina? Ela é uma droga muito arritmogênica e ela também é cronotrópica. Então eu já vou mostrar no caso clínico o que aconteceu com esse menino. E aí o cálculo é exatamente igual da Adrena e da Nora, o que muda um pouco é a apresentação da droga. Então, aqui é 12,5 mg por ml. A gente joga na fórmula. Você começa com 5 vezes o peso, vezes 1,44 e divide por 12,5. Cheguei nesse valor de 4 ml e fiz a diluição para 24 ml. Então, 1 ml hora corre 5 microgramas por minuto, essa é a dose inicial. Depois de 1 hora que começou a dobutamina, ele teve uma piora da taquicardia, chegou a 190, ele começou a ficar com um tórax hiperdinâmico, então você percebe aquele coração batendo mais forte, aquele ictus mais visível, e evoluiu com hipotensão, que são efeitos colaterais da própria droga. Então, nesse caso, como a criança teve até uma piora clínica, o colega optou por intubar essa criança, colocou uma FI de 80%, ou seja, ele estava hipoxêmico, saturando 88%, precisando de ventilação, então a droga não ajudou muito. E agora, o que a gente faz? A gente muda para outra, a gente associa. Nesse caso, o que a gente poderia fazer é partir para uma segunda droga que provavelmente tem um efeito melhor, que é o milrinone. Milrinone é uma droga que faz tanto vasodilatação pulmonar quanto inotropismo. Então ele age também no receptor beta-1 e ele faz essa dilatação das artérias pulmonares, fazendo o oxigênio circular por ali com mais facilidade. E aí é provavelmente o que a gente quer para esse menino. A gente começa numa dose de 0,3, podendo chegar em média até 1 micrograma por minuto, e ele também age nos 2 receptores, então especificamente a vasculatura de artéria pulmonar. Vamos jogar na forma. Então a gente começa com 0,3 vezes 7 vezes 1,44. A apresentação do milrinone é 1, igual da adrenalina. Chegamos em 3 ml. A gente dilui para 24, 1 ml hora corre 0,3 km/min. E aí, o que aconteceu com esse menino? Depois de algumas horas, teve melhora da taquicardia, houve uma melhora da perfusão periférica e a saturação subiu também. Então a gente conseguiu reduzir a fração expiratória de oxigênio do aparelho e antes estava de 80, já caiu para 60, ele está saturando bem. Só que aí a gente tem um outro problema, ele continua hipotenso. Então a gente melhorou força de contração, conseguimos baixar a frequência cardíaca, melhorou oxigenação, só que eu ainda tenho um problema com pressão arterial. 65/24 não é legal, por mais que seja uma criança pequena. Se você jogar nas tabelas de PA, você vai ver que ele está hipotenso e isso é muito ruim para a perfusão cerebral. Como é que nós vamos tratar esse negócio? Nesse caso, a gente precisa voltar para o nosso bom e velho receptor alfa. Então a gente associa a nossa droga de escolha, que é uma droga mais específica para o alfa, que é a noradrenalina. Então o cálculo a gente já aprendeu, 0,1 vezes 7 vezes 1,44 dá 1 ml, 1 ml para 23 de soro, 1 ml hora corre 0,1
e uma dose baixinha, em geral a gente já tem um efeito bem legal da nora, e aí o paciente estabilizou, melhorou PA, melhorou diurese, e a gente conseguiu ficar super bem com uma dose de milrinone, que foi subindo até 1, então chegou no limite superior ali da droga, e noradrenalina chegou até meio para conseguir controlar melhor essa PA. Então, duas drogas fazendo funções diferentes e complementares. São algumas das possibilidades que a gente tem. Se ele tivesse ficado bem com a dobutamina, por exemplo, e muitos ficam, é uma droga boa e que funciona muito bem para muitos casos de miocardite, poderia ser a associação, por exemplo, da dobuta e da nora, sem problema algum, mas em geral os cardiopatas respondem super bem e melhor quando a gente entra com milrinone, então é uma droga excelente. E aí eu não poderia deixar de fora a dopamina, tem muita gente que é fã da dopamina, porque já conhece melhor a droga, já usa há mais tempo, é uma droga mais antiga na pediatria, e aí não tem problema nenhum se você sabe manejar bem a droga, e se você consegue fazer uma diluição adequada, e se ela tem o efeito que você espera, não tem problema nenhum. O importante é você saber manipular essa droga. Mas qual é o problema da dopa? Primeiro, esse efeito dopa, que tem uma função mais diurética, a gente tem droga melhor para isso. Então, se a gente quisesse simplesmente aumentar a diurese do paciente, a gente poderia lançar a mão, por exemplo, de um diurético de alça, por exemplo, a furosemida. Só que não é o caso. Eu quero tratar primeiro a base do problema. Eu quero tratar primeiro o que causou a queda do débito urinário, que foi força de contração miocárdica. E aí, se eu quiser só um efeito de aumento de diurese, eu uso a furosemida. Então, eu já tenho uma droga melhor para diurese do que o efeito dopa. Quando você vai para o efeito beta, você vê que a dose já aumenta bastante. Você já chega entre 10 a 20 microgramas quilo minuto, e aí você faz o efeito de força de contração. Mas a dopamina não é tão potente, por exemplo, quanto a dobutamina, que tem um efeito mais específico, beta, e o milrinone. Então ela tem um efeito médio, um efeito inferior a essas outras drogas, e com uma dose mais alta, que talvez me dê mais efeitos colaterais, mais taquicardia. Então também não é a melhor escolha para o efeito beta. E quando eu vou para o efeito alfa, nem se fala. Eu preciso de doses muito altas, geralmente superiores a 20, para eu conseguir subir a pressão, e só que eu tenho droga melhor para isso. Eu tenho a noradrenalina e depois, se eu precisar, ainda tenho a vasopressina para eu subir pressão com doses muito menores. Então, na prática, a dopamina ela tem 3 funções, ela é uma droga versátil, mas ela não é uma droga que tem um efeito muito específico e muito potente em cada um dos seus receptores. Então, em geral, não é a nossa droga de escolha para nenhuma dessas situações. Mas se ela é a droga que você tem disponível na tua emergência, vamos calcular. A apresentação dela é 5 mg por ml, você joga na fórmula, 5 vezes 7 vezes 1,44, divide por 5, que é a apresentação, chegamos em 10 ml de dopa para 14 ml de soro. 1 ml hora é 5. O importante é indicar da forma e no momento correto para você não ter problemas de um choque refratário depois. E aí, para a gente fechar, eu trouxe de novo a tabela, agora das drogas vasoativas, e coloquei nessa tabela tudo que é o mais importante a gente saber na hora de você indicar uma droga vasoativa. No primeiro quadradinho lá à esquerda, eu coloquei as drogas na parada cardiorrespiratória. Então, a primeira droga de eleição sempre vai ser a adrenalina. Então, tanto na parada de ritmos chocáveis, como fibrilação ventricular e taque ventricular sem pulso, quanto nos ritmos não chocáveis, então na sistolia e na AESP, a adrenalina sempre vai ter um lugar de destaque. Então, a gente faz uma diluição padrão, 1 ml para 9 ml de água destilada. Dessa solução universal, eu uso 0,1 ml por quilo em bolos. Embaixo eu coloquei o bicarbonato de sódio, embora controverso, muita gente não usa mais como protocolo, mas numa situação sabidamente de acidose, que você está naquela parada, você poderia lançar a mão do bicarbonato de sódio, e a dose é muito fácil de fazer, basicamente você faz 1 ml por quilo em bolos. Então, entre as drogas de parada, ela poderia ser uma droga que você pode lançar a mão. A gente tem o gluconato de cálcio, a 10%, em situações de hipocalcemia e também até como uma forma de proteção miocárdica, né? Então a gente sabe, por exemplo, que na hipercalemia a gente usa o gluconato de cálcio para proteger o coração, reduzir os efeitos dessa hipercalemia.
E aí a dose também, para facilitar, 1 ml por quilo. Também fica fácil, rapidinho você faz ali durante uma parada se precisar. E por último, em droga de parada, eu coloquei a miodarona, que você pode usar nos ritmos chocáveis. Então você fez o choque, não está respondendo, você usou adrenalina, você pode intercalar com a miodarona, fazendo 5 mg por quilo em bolos também. Então são as drogas principais. A gente tem também a lidocaína, mas a gente sabe que a lidocaína tem um efeito inferior à miodarona nos ritmos chocáveis. Ali em cima eu coloquei os 2 inotrópicos mais importantes, que é a dobutamina e o milrinone, e os seus efeitos. Então tá ali de 5 a 20 a dose da dobuta, efeito predominantemente beta-1, inotrópico. Qual é a desvantagem? Ele é arritmogênico e cronotrópico, então ele aumenta a frequência e pode predispor à arritmia. Só que o efeito desejável é o aumento do débito cardíaco. Então, é exatamente isso que a gente vai ter com o milrinone, só que o milrinone talvez ele tenha menos efeitos colaterais e ele tem a única desvantagem maior de ser mais hipotensor. Geralmente ele vem acompanhado de uma segunda droga, que na maioria das vezes é a noradrenalina. A gente começa de 0,3 até 1 e ele, lembrando, tem um poderoso efeito também vasodilatador da artéria pulmonar, que é muito desejável nos casos de hipertensão pulmonar, geralmente nos cardiopatas, ou crianças que estão evoluindo com um choque grave, evoluindo com a síndrome de desconforto respiratório, eles também podem fazer hipertensão pulmonar. Ali em cima eu coloquei as doses de noradrenalina, adrenalina e dopamina, para você consultar rapidamente. Então, nora a gente pode começar de 0,05, assim como a adrena, e geralmente a dose máxima que a gente costuma chegar é em torno de 2. A adrenalina a gente também pode chegar até 2, só que aí a gente tem alcances diferentes. Então, geralmente de dose baixinha até meio, eu tenho um efeito mais beta. Acima de meio, eu tenho um efeito mais alfa, agindo mais sobre a pressão arterial. Ele também pode ser arritmogênico. Quanto maior a dose de adrena, mais arritmia eu posso predispor e também aumenta a frequência cardíaca. Adrenalina, escolha no choque frio. Noradrenalina, escolha no choque quente. Aqui eu coloquei a dopa, também com seus 3 efeitos de ação, que eu expliquei. Aqui embaixo eu coloquei a fórmula do cálculo de droga vasoativa, para você consultar. Dose desejada vezes o peso, vezes 1,44 dividido pela apresentação da droga. Aqui eu coloquei o quadrinho dos cálculos já prontos para vocês, pelo menos de adrena e nora, que são as drogas que mais vão te ajudar na emergência, né? Então, se depois você precisar migrar para um milrinone, uma dobutamina, é desejável que essa criança já esteja indo para um centro de terapia intensiva. E no primeiro momento, a gente maneja mais essas drogas na emergência, por isso que eu coloquei ela para vocês. E coloquei alguns cálculos já feitos de 3, 5, 10, 20 e 40 quilos. Qual é o macete nesse caso aqui? Um macetinho bem fácil, tá aqui, ó. Você vai fazer a divisão do peso por 6,6 e automaticamente você vai chegar, se você diluir isso para 24 ml, você vai chegar no cálculo de 0,1 micrograma quilo minuto. Então, uma continha rápida e você vê que funciona até com pesos bem maiores. Você divide 40 por 6,6, você vai chegar em 6 ml, dilui para 24 ml, automaticamente você já está dando 1 ml hora igual a 0,1. Esse é o macete da droga vasoativa, mas é claro, é sempre importante eu conferir o resultado, eu refazer a conta. Não só peguem a informação mastigada para você usar de novo como uma fórmula de bolo. É importante a gente ter um senso crítico e usar com a indicação correta. E o último quadrinho está ali, inferior esquerdo, choque refratário. A gente usa o hormônio antidiurético, que é a vasopressina, naquela diluição padrão que eu mostrei para vocês. Ele é um potente vasopressor com alto risco de isquemia renal e de extremidades. Então, temos que usar com responsabilidade, colocar na hora certa. Não respondeu a volume, não respondeu a droga vasoativa inicialmente, você pode já associar, mas lembrando que a gente tenta tirá-lo também precocemente. O paciente já começou a responder, você já está fazendo o efeito do antibiótico, ele já está melhorando, a gente já tira a vasopressina para não ter esse risco de isquemia. Então, em suma, usem com responsabilidade as drogas vasoativas, não tenham medo de usar, ainda que você só tenha um acesso periférico. Indique no tempo correto, faça a diluição correta e não demore a tratar o paciente, porque senão ele faz uma perfusão ruim, ele aumenta lactato, as toxinas circulam ainda mais e a criança
aumenta o risco de mortalidade. Na próxima aula, nós vamos falar de antibióticos, os principais antibióticos em pediatria, e depois a gente vai fechar com os anticonvulsivantes.